Muito boa noite, Léo Saldanha. Hoje eu vou fazer uma conversa ao vivo com a Ana Campbell, dos Estúdios Brownie. O podcast que completou um ano, recentemente foi dia 25, se não me engano, completou um ano. Um podcast que tem feito entrevistas muito bacanas. Aí ela acabou de entrar aqui. Deixa eu conectar a Ana. Vamos lá. Peraí. Sempre me perco aqui do podcast, de tudo que ela fez até agora em um ano de programa, com entrevistas super bacanas aí. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, você? Tudo bem. Parabéns, né? Um ano. Obrigada. Estou super feliz. Estou E afastada aí, aqui. como é que você avalia um ano depois? Como é que é a questão das entrevistas, de fazer o podcast? Queria que você falasse um pouco dele também, da história dele, né? E é um formato tão bacana também, falar de formato para quem não conhece. Uhum. Então, o podcast é um sonho que existia desde 2015, que eu queria fazer, e sempre chamava o pessoal para gravar comigo. Tinha um amigo na escola que dava aula lá, o Luiz, só que ele morria de vergonha, ele era muito tímido, apesar de ser jornalista. Então, até para fazer as gravações lá da escola, eles davam uns 10 polichinelos, uns 3 pulinhos, assim, para conseguir gravar. É... E aí esse projeto ficou meio parado, assim. Depois eu comecei um canal meu, mas eu sentia falta da troca, né? Eu queria fazer essas entrevistas, que eu achava mais legal, que é o formato do podcast hoje. E, e aí, no ano passado, eu fui fazer uma visita num estúdio de podcast, que agora eu tenho vários aqui no Rio, com um amigo. E ele falou: Não, Aninha, vamos lá, só para você conhecer. Ah, assisti, vi toda a proposta. E no final, o rapaz perguntou: falou, E aí, você vai gravar o seu podcast sobre o quê? E aí eu falei: Nossa, não, eu vim só acompanhando e tal. E aí, quando a gente saiu de lá, o Pablo, esse meu amigo, falou: Ana, por que você não monta um projeto e apresenta, né? E vai atrás de patrocinador, porque o valor para gravar no estúdio era muito surreal, assim. E aí eu falei: Pô, mas será que eu consigo? Ele falou: Consegue, pô, consegue sim. E aí eu fiz o projeto, ele me ajudou na validação, porque ele é de marketing, então fiz toda uma pesquisa na época sobre os podcasts que existiam aqui no Brasil. Fiz um levantamento, pedi para o estúdio para fazer um piloto. E nesse momento surgiu o meu antigo parceiro, né, que era o Ian, com quem gravava comigo. E a gente fez um piloto lá no estúdio de graça. Falei para ele: Cara, preciso desse piloto para poder apresentar para os patrocinadores. Ele falou: Beleza, a gente fez. E a gente, com esse material, a gente apresentou para vários patrocinadores. A gente recebeu um monte de não, faz parte, né, do processo. E, e aí a Banlec topou, o Jonatas da Banlec topou patrocinar. E aí a gente começou do zero, assim. A gente tem muito que agradecer a ele, porque a gente começou sem nenhum inscrito, né? Só com um projeto na mão. E isso é muito raro de uma pessoa apoiar, né? Então, eu E ele tive continua, sorte. né? A Banec é uma patrocinadora, segue como patrocinador do programa, né? Sim, ele segue com a gente, tá lá até hoje, depois de um ano. São muitos desafios, né? As pessoas acham que é fácil, que é rápido, porque tem 2 horas ali de gravação, né? Um episódio só por semana, mas tem um trabalho por trás muito intenso, assim, de conectar, fechar as agendas, fazer toda a parte do marketing. Eu faço tudo, né? Instagram, peço para os meninos fazerem os cortes, às vezes eu faço o corte para jogar para os canais, né? A gente está no Instagram, no YouTube como Shorts, né? Como canal também, e no TikTok. Então, eu faço todos os videozinhos curtinhos para poder subir, tem que colocar legenda, tem uma série de coisas ali que tomam tempo, né? Gerar conteúdo, Dá, você sabe melhor do que dá eu. trabalho, é trabalhoso. Mas você está mantendo um trabalho de consistência
São mais de 50 episódios já, né? São quase 50. A gente está Quase no 50. tá no 40. É bastante coisa. Tá dando, é um por semana, assim, é um por semana, um pouco mais de um por semana. É isso, um por semana, né? De um ano. Tem sido essa frequência, né? E você tem feito uma variedade de assuntos, né? Trazendo do fotojornalismo, a fotografia analógica. Quais foram, assim, o que você faria de retrospectiva do que você conversou até agora? O que tem te chamado a atenção, né? São conversas que são entrevistas com profundidade, né? Então, tem coisas que você poderia destacar, assim, até agora, que chamou mais atenção? Tem, assim, eu gosto muito da galera que tem mais história, assim, para contar, né? Então, eu digo assim, de carreira, né? Claro que todo mundo tem sua história para contar, mas de carreira. Então, a gente teve o Evandro Teixeira, que é um fotojornalista, um dos maiores do Brasil, né? Que ele contou toda a história dele na cobertura da ditadura no Chile, então, que era uma coisa muito forte, né? Estava com a exposição dele em São Paulo, acho que vai até o dia 30 agora de julho, no IMS. Ele foi um cara assim, incrível. O Dante Gastaldoni, que é um professor de fotografia e que criou, junto com o Ripper, uma comunidade, né, uma escola de fotografia popular que formou grandes fotógrafos. Alguns, para meu privilégio, são meus amigos, são pessoas assim incríveis que têm uma capacidade, né, não só de fotografia técnica, mas de política e de linguagem assim, muito forte. A gente recebeu uma galera jovem também, que também tem muito conteúdo legal, tipo a Bruna Prado, que é uma fotojornalista focada em esporte, a Cláudia Steiner, que é super jovem na fotografia e já tem um trabalho incrível e trabalha com moda praia e fotografia analógica para grandes marcas gringas, assim, ou seja, é bem fora do que a gente está acostumado a ver, né, no mercado. Tem também o Bernardo, ele trabalha na empresa que faz os jogos da FIFA, e Que ele legal. faz a fotografia do jogo. Então, assim, tem muita coisa diferente. Assim. Eu não queria ficar focada só em fotografia de família ou só numa área específica. Eu queria abrir o leque para que as pessoas pudessem ver que a fotografia é ampla e que você pode trabalhar com qualquer área, assim, dar diversidade e também conteúdo para a pessoa poder escolher para que área que ela quer seguir. E isso tem acontecido, né? Você está trazendo conteúdos muito diversos de várias áreas e eu acho que esse é um dos papéis de um canal, né? De informação, notícia, entrevista, tentar atender uma visão completa, né? A ideia é essa. Nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente, por exemplo, como eu tenho só 4 episódios por mês e eu gravo hoje num estúdio que já tem muitos canais de podcast lá tem de tudo, tem medicina, tem cerimonial, tem futebol, então tem 20 canais lá dentro, eu tenho que programar com uma certa antecedência, né? E aí, às vezes, acontece de marcar 4 pessoas, né, ou convidados que sejam de áreas um pouco similares, ou a galera pede, às vezes, por exemplo, pode trazer esporte, e às vezes já está programado, mas está lá para frente, né, porque tem aquela agenda para cumprir ali com os convidados, porque eu tenho que seguir a data, não posso simplesmente falar, amanhã eu vou gravar, não dá, né? Tem que ser com uma certa antecedência. Então, acontece isso também, mas a gente vai intercalando assim, e vai aproveitando as oportunidades também. Por exemplo, agora teve congresso aqui no Rio, e aí eu aproveitei tiveram 2 congressos, né, o do Trocando Ideias e do Foto em Rio, eu aproveitei a galera que estava vindo de fora para convidar. Então, não dá para convidar todos, né, por causa da agenda, mas deu para convidar um ou outro, sim. E aí a gente vai intercalando. E a ideia para agora, segundo semestre, você está pensando em coisas de outros nomes? Como é que tem sido essa parte? Porque é uma pesquisa constante, né? Você tem uma linha que você vai seguir para esse segundo semestre de 2023? Sim, tem uns nomes que estão na minha listinha de desejos, alguns eu já chamei, ainda não tive
oportunidade por conta de agenda. Então, eu queria muito que a Bettina Polaroid fosse. Eu acho que ela representa demais, assim, uma área que a gente não vê. Queria muito o Bresson, mas ele está em São Paulo agora, e ele está trabalhando em inteligência artificial, então isso me chama muita atenção, eu queria entrevistá-lo, mas ele teria que conciliar com a agenda dele para quando ele viesse ao Rio. Queria muito poder gravar em São Paulo também, tem um estúdio parceiro para poder gravar aí, porque aí tem bastante gente legal que eu poderia chamar e fico um pouco presa por conta da locação, né? Queria fazer uma mesa de debate. A ideia primeiro seria sobre NFT, mas poderia ser sobre outros assuntos também. Mas ainda as pessoas que eu convidei ainda tiveram um pouco de restrição, assim, por ser debate, por achar que pode ser muito polêmico. Então, eu preciso achar as pessoas que gostam de polêmica mesmo para fazer um debate que eu acho que seria super rico. Acho que é isso. NFT, inteligência artificial, é muito amplo, né? Se a gente for parar para pensar, tem muita coisa que ainda, muita área ainda que eu não achei nenhum fotógrafo para entrevistar. Por exemplo, eu lembro do Ian falando de um cara que é especialista em fotografia de gado para leilão. Esse cara seria um cara legal também para entrevistar, né? Bem nichado, né? Bem nichado, né? Muito bom. O formato do programa, para quem de repente não conhece, vale a pena seguir. Aqui no Instagram vai ficar depois também, vou deixar o @, né, do Estúdios Brownie, mas tá no YouTube e lá você consegue acompanhar também no Spotify, né, nas plataformas. Mas o formato que a Ana propõe é de encontrar a pessoa no espaço, no lugar, né? Isso é importante dizer, no estúdio. E aí tem essa troca um na frente aquele formato que hoje faz sucesso do podcast com um espaço bacana, uma qualidade, um nível de produção profissional. E aí a diferença disso é gritante, né, Ana? Você consegue ter uma troca ali muito mais intensa, né, com as pessoas que você entrevista, né? Sim, presencial eu acho que tem mais força, assim, porque ainda mais hoje em dia, né, que eu sei que a gente passou pela pandemia, as pessoas já estão acostumadas com a live, mas eu acho que presencial tem uma troca maior. E eu não corro o risco também de a pessoa ficar mais tranquila também, porque não é ao vivo, é gravado. Então, isso acontece muito das pessoas perguntarem, mas é ao vivo ou é gravado? Porque quando é gravado, elas ficam mais confortáveis de que se elas falarem alguma coisa, elas podem pedir para cortar. Isso já aconteceu, é raro, porque geralmente eu falo com a galera, vocês podem falar de tudo, e geralmente eu não corto, a não ser que você me peça. Falar, não, eu queria que tirasse aquela parte, tá? E aí, quando a pessoa pede, eu tiro, sim. Mas, em geral, a gente vai no fluxo. Só que só pelo fato dela saber que não é ao vivo, ela já fica mais tranquila ali para falar e para trocar. E acho que é uma experiência também, né? Muita gente nunca foi a um estúdio de podcast. É legal receber a pessoa, tomar um cafezinho. Se a pessoa gosta de beber uma cerveja, eu levo uma cerveja. Então tem toda essa troca também. Isso é muito bom. E aí o que a gente estava comentando, eu tive aí no Rio para fazer um evento em parceria com a Ana, com a Escola Brownie, né? E foi bem bacana. Que o Rio de Janeiro tem uma força na fotografia. O André Arruda estava aqui agora mesmo, ele entrou aí. Tem grandes nomes, tem uma força de apelo nacional e muitas vezes que não estava aparecendo. E aí você deu voz a nomes históricos, algumas questões. O Evandro foi recentemente, né? E o próprio André também. E isso acho que faltava, né? Também um olhar para o Rio. Mas claro, você tem trazido nomes. O Petroco foi lá também, do Papo de Fotógrafo. Isso é uma base bacana, porque o Rio tem o seu apelo. Quer dizer, a pessoa, acho que daqui a um tempo vai, e acho que já está acontecendo isso. Pô, eu quero ir no Estúdios Browns porque eu quero ir para o Rio e quero passar por essa experiência também, mas ter esse apelo, o lugar, né? E a experiência de ser entrevistado ali. Isso é muito bacana, né? Sim. E engraçado que você comentou, eu falei do Evandro, mas tem o André, tem o Rogério Reis, tem a Nana Moraes, aqui de Paranaguá. São todas referências do Rio. O Renan Cepeda, que faz um trabalho lindo. O Ripper foi, né? O Ripper ainda não. Ainda o não. Ripper, eu tenho que levar ele, mas eu vou precisar de um co-host para ir comigo, porque eu fico muito emocionada com ele. Eu sou muito fã do Ripper. E eu já entrevistei ele uma vez, e aí eu fico muito emocionada
emocionada, tenho medo de chorar, passar vergonha lá. Mas eu estou combinando com os meus amigos da escola de fotografia popular para ver se vai alguém como co-host comigo. Mas tem uma galera muito fera. Inclusive o André, ele foi na primeira temporada para falar sobre o trabalho dele, que ele é um retratista maravilhoso, né? E Trabalho ele vai voltar. espetacular. Trabalho espetacular. E ele vai voltar agora. A gente vai gravar e é um tema diferente. Ele que sugeriu. Ele fez um trabalho agora sobre Copacabana e ele vai levar um advogado que é especialista na história de Copacabana. Nossa. Então a gente vai falar de fotografia, mas ao mesmo tempo a gente vai falar de história também, com esse advogado. Então, Ele mandou um abraço aí, ó. Vou te mandar um abraço. aí, André, tá falando já, fazendo propaganda do nosso episódio que a gente vai gravar. Então vai ser um episódio bem legal, assim, bem diferente. E o bacana é que o que você acabou de trazer é o que a fotografia tem de poderoso, né? Ela pode se encaixar e ela combina bem com vários assuntos, né? Toda hora a gente vê notícias de coisas que a fotografia ajuda, ela participa junto com outra coisa, né? Seja na cultura, nos negócios, e a fotografia é uma ferramenta poderosa. Aí nesse caso da história de Copacabana, né? Então, né, do lugar em si também, é muito, muito forte isso, né? Sim. E tô animada, acho que vai dar certo. Agora, equilibrar a Ana é multitarefa e faz muitas coisas ao mesmo tempo, fotógrafa e atuante em várias áreas, e tem a escola, tem o podcast. Como é equilibrar tudo? Ui, é um desafio. De vez em quando cai um pratinho, assim. O que eu procuro fazer, assim, ultimamente eu tenho dado mais prioridade para o podcast por conta até mesmo do patrocínio, né? Uma coisa séria, não é uma o que a gente que eu vou falar agora é uma coisa que é um pouco polêmica, né? Às vezes as pessoas me contactam e entram em contato para queria te ajudar a fazer uma parceria e às vezes não é uma troca bacana, não é um ganha-ganha, sabe? É só um ganha de um lado. Isso Né? O tem cara muito. oferece desconto e se você fala da marca dele, tá? E o que o lado de cá recebe, né? Então, não é o nosso caso, não é o meu caso com a Boneck. A Boneck é uma empresa séria mesmo que a gente fez contrato, então a gente faz tudo certinho. Então, eu tenho uma preocupação, uma responsabilidade muito grande com eles, né? Então, eu tenho que entregar 4 episódios por mês e eu vou correr atrás para fazer esses 4 episódios por mês, nem que eu tenha que me desdobrar, entendeu? Então, por isso que o podcast hoje é prioridade. E aí, como é que eu faço para conciliar isso tudo, né? Eu procuro marcar as gravações, fazer 2 episódios por dia, já que são gravados, né? Então, eu tento combinar com... Nem sempre consigo, mas quando eu consigo, eu gravo 2 no mesmo dia, depois mais 2 na semana seguinte, e aí já fico com os 4 do mês gravados, com folga. Quando eu gravava com o Ian, isso era mais difícil de acontecer, porque aí tinha que conciliar a agenda dele com a minha e com o do entrevistado, então era uma Nossa, loucura. Assim. difícil. Agora ficou um pouco mais fácil, porque sou só eu e o convidado, a gente consegue administrar, ainda tem que administrar a agenda do estúdio, né? Então eu sempre marco com muita antecedência para poder fazer tudo certinho. E aí vou tocando a escola e que aparece de fotografia. Mas é um desafio. Eu imagino. E essa parte de você equilibrar, né? Enfim, o conteúdo, escolha, todos é complexo, né? Tudo que está envolvido aí é realmente uma responsabilidade. E a gente conversou algumas vezes sobre isso também. Por que você acha que... Porque poderia ter mais canais, né? De podcast. E parece que tem pouco para fotografia. Ou você acha que talvez seja um reflexo do mercado hoje? Como é que você vê isso? Porque me parece que deveria ter mais, né? Não sei, com outros formatos, outros estilos também. É que dá trabalho, né? E as pessoas têm o hábito de pensar no resultado sem curtir o processo. Né? Então, e isso eu escuto muito lá também no estúdio, né? Hoje eu comecei gravando no estúdio aqui na Barra
E hoje eu gravo num estúdio no Flamengo, e eles são meus amigos, assim, a gente troca trabalho, um indica o outro, né? Como eu moro muito longe do estúdio, eu chego cedo, eu tenho medo de atrasar, eu fico preocupada se o convidado vai chegar antes de mim ou não. Então, eu acabo chegando um pouco antes e fico um pouquinho depois, quando acaba, para ajudar a arrumar as coisas do cenário e tal. E aí, o Laje, que é um dos sócios que fica lá o tempo todo, ele fala: Aninha, a gente até já pegou pesquisa para ver sobre isso. Tem uma pesquisa que fala que os podcasts não duram, porque eles geralmente tem uma estatística grande para que os que desistem no quinto episódio, e depois uma estatística quase 50% quando desiste no episódio 50. E aí eu falei para ele: eu não vou desistir, Laje, você vai ver quando eu vou passar nos 50. E aí ele fica rindo: não, eu sei que você não vai. E aí ele fala muito da rotatividade que existe lá, né? Ele fala que a galera começa empolgado, vai visitar o estúdio, vê, fica encantado, fecha os 3 primeiros meses de contrato, e aí depois a coisa começa a ir devagar, aí a pessoa para, ele tem que ficar insistindo para a pessoa voltar. Gerar conteúdo dá trabalho mesmo. Então, eu acho que as pessoas, acho que não tem tanto assim por isso, porque demora para você ter um retorno, né? E demora para você produzir esse conteúdo, para você chegar no público. Por exemplo, eu fiz poucos anúncios, eu fiz só 2 meses de anúncio. O canal está crescendo mais organicamente mesmo, tem 1 ano e eu não tenho 1.000 inscritos ainda. Eu tenho um patrocínio, graças a Deus, mas ele paga só o custo do estúdio, ele não me paga, entendeu? Não é um custo. Não. Então, talvez as pessoas desistam por isso, porque no início tem que ter muito amor pelo que você está fazendo e acreditar muito, né? E as pessoas, às vezes, não estão focadas no objetivo exatamente, né? Está focada no dinheiro. Ah, não está dando dinheiro, então eu paro de fazer. Não faz, né? E assim, em relação à dinâmica do mercado, porque você falou assim, a pandemia mudou as coisas, mas as coisas voltaram, tá tudo normal, né? Tudo mais. A fotografia no você tem contato com muita gente, observa também o que está acontecendo no mercado. Você acha que o mercado mudou muito de lá para cá, da pandemia para cá, agora que as coisas voltaram? Está mais desafiador? Mudou o perfil das pessoas? Ou você acha que a dinâmica mudou? Eu acho que a dinâmica mudou. Acho que as pessoas, antigamente você podia ser um pouco mais passivo, né, de só receber as propostas, de só receber as indicações. Hoje em dia, se você ficar só, né, nesse ponto de esperar o cliente chegar, não chega. E aí não fecha a conta, entendeu? Eu sei que no passado, antes da pandemia, isso já apontava, né, como um sinal de: olha, você tem que correr atrás, olha, o marketing está te mostrando que já não é mais assim. Mas agora isso está muito claro e evidente, as pessoas Em estão todas as percebendo. camadas, você acha, em todas as camadas dos fotógrafos, de níveis diferentes, dos começando aos experientes? Então, eu acho que os começantes correm mais atrás, pelo menos o que eu vejo da galera da Banlec, né? Que agora eu tenho mais contato com eles, e no Foto em Rio eu tive muito contato pessoal com muitos, né? Eles correm atrás, então eles fazem o cliente chegar neles, né? Porque eles estão lá. Só que a galera mais antiga, né? Mais experiente, tem um pouco de preconceito com isso, né? De você correr atrás, né? Inclusive, na palestra da Bruna, a Bruna é uma fotojornalista incrível, trabalha para uma associação internacional, né? E ela falou um tempo lá da Banlec, e o pessoal perguntou se ela fazia, né, esse trabalho também de inversão de risco, de ir atrás do cliente, né? E ela falou: faço, eu não posso fazer 100% do meu tempo porque eu trabalho para essa agência, e aí eu tenho plantão, tenho pauta para seguir e tal, mas quando eu estou livre, eu faço, não tem problema nenhum com isso. Mas tem uma galera que tem um certo preconceito, sim, infelizmente. E eu acho que isso mudou. Fora que eu acho também que o preço das coisas para a nossa vida subiu, né? Tá tudo mais caro, mas as pessoas não querem pagar mais caro pela fotografia. Tem muita gente questionando. E eu vejo muita gente caindo com o preço, sabe? Porque
não consegue fazer e é isso. Tem um amigo que é fotógrafo de casamento, por exemplo, ele tem feito muito freela. Ele vai muito para freela, para fotografia corporativa, porque não tem aparecido casamento. Então, as pessoas estão se adaptando, mas o mercado está bem diferente do que era antes. Mudou muito, né? Até uma coisa que você falou interessante um tempo atrás, acho que ano passado a gente conversou disso, e você tinha comentado que o vídeo a gente notava que estava bem, não sei como está agora, mas a noção de valor do vídeo acaba sendo melhor para o videomaker, porque ele não é só apertar um botão que tem essa percepção errada, né, do consumidor, e o vídeo não, tem que fazer, dá trabalho, tudo mais. Mas eu acho que o impacto de preço pega todo mundo, né, no final das contas, né? Assim, tá um momento que é o que você comentou da economia também, do comportamento das pessoas, né, mudou muito, né? Para vídeo, eu ainda acho que ainda é um pouco diferente mesmo, porque é, é um degrau, tem mais etapas ali. As câmeras estão muito mais evoluídas, né? A tecnologia está muito melhor. Então, hoje em dia, mesmo que a pessoa fotografe só no automático, alguma coisa ela vai conseguir tirar dali, né? Já no vídeo, não. O vídeo requer que você saiba bem o que você está fazendo, tem a questão do áudio, né? Não é simples, não é só pegar uma câmera e ligar e sair filmando, porque vai sair tudo tremido, o som vai sair horrível. A pessoa tem que entender um pouco de equipamento para poder trabalhar, né? E depois ainda tem a parte da edição. Na fotografia, você liga a câmera, põe no automático, põe no JPEG. Claro que ele vai errar muito, né? Tem coisas que a câmera não consegue lidar como a gente lida com o olho humano, mas alguma coisa ele vai conseguir entregar, no vídeo não. Então, ainda tem essa questão da percepção, as pessoas entendem que tem um valor ali, sabe? E aí pagam, aceitam pagar. É bem isso. A gente estava falando da Banlec, e a Banlec é uma ferramenta inovadora, com um aplicativo, e muitos fotógrafos estão indo bem, ela tem faturado bastante, porque ela integra uma coisa que está na mão de todo mundo, que é o smartphone, e um novo comportamento de busca mesmo, e também de ser mais ativo, como você falou, de inverter, o fotógrafo se colocar na frente disso, né? E a gente vê outras mudanças, além da Banlec com essa plataforma, que é fantástica, e nasceu já móvel, né? Dispositivo móvel, inteligência artificial, NFTs, outras mudanças fortes aí vindo. Como é que você está encarando tudo isso e dos colegas, o que você acha? Há muito, muito bloqueio ainda em relação a essas novidades? Tem muito bloqueio, tem muito medo, tem umas questões realmente que são sérias e que a gente vai ter que repensar e se adaptar, né? Como aquele caso da matéria que você fez do anúncio lá de R$ 10 a foto com Que você inteligência mandou, que eu artificial. vi, você tem compartilhado. Não, eu vi num grupo, a galera compartilhando, eu falei, meu Deus, aí eu entrei para ver, falei, como assim? Né? E realmente isso assusta a gente, então tem essa questão, mas tem gente já usando a seu favor, né? Então tem de tudo. Tem a galera que vai testar, por exemplo, eu sou uma pessoa que vou testando as coisas. Tenho usado muito Photoshop Beta, e tem me facilitado a vida para muita coisa, principalmente para entrega de álbum, quando eu tenho que tirar um elemento ali da imagem que eu sofria no Photoshop, eu levava horas para fazer, agora eu faço com apertar de um botão, assim. Então, realmente, por um lado, facilita, né? Tem gente que ainda não se ligou que precisa olhar para isso, ou está fazendo uma certa resistência, né? Fazendo uma procrastinação aí. Essa semana, inclusive, eu encontrei com uma amiga e ela falou: Pô, Aninha, faz um vídeo para mim. Hoje eu estava fazendo um vídeo para ela, para mostrar para ela o que eu tenho feito no Lightroom e no Photoshop, porque o Lightroom já tem inteligência artificial também para algumas coisas. E hoje eu consigo editar um trabalho muito mais rápido do que antes, né? Porque antes, por exemplo, se eu quisesse fazer. Eu fiz uma foto, e aí a luz está meio que mais ou menos. Né, de evento, a gente não consegue controlar muita coisa. Então, eu queria ressaltar mais você e deixar o fundo um pouquinho mais escuro, para não ter tanto realce. Antes eu tinha que usar uma ferramenta de pincel, aí pintando você, para depois conseguir fazer a exposição. E aí eu não conseguia replicar isso para as outras fotos, né? Porque
você está aqui numa foto, na outra foto está mais para cá, outra foto está mais em cima, mais embaixo, e aí a máscara ia dançando, né, pelo ambiente. Agora não, agora ele tem uma ferramenta lá que eu peço para ele selecionar pessoas, ele seleciona você, eu consigo fazer o tratamento que eu quero, iluminar, escurecer, o que for. Ele seleciona o fundo, ele seleciona o céu também, se eu quiser, tudo com máscara. E na hora que eu mando ele replicar isso para todas as fotos, ele sabe exatamente onde está cada lugar, cada pessoa. Eu não preciso de novo Sensacional. ficar ajustando, né? Então isso facilita o trabalho. Então, assim, não sei se eu te respondi, mas eu acho que é bom por um lado, né? Tem a facilidade de agilizar o nosso trabalho, por outro também tem o desafio da gente se adaptar e se colocar como é que a gente quer continuar na fotografia, porque não dá para ficar do jeito que a gente estava antes, né? Isso não tem como. Mudou completamente, mudou muito. Exatamente. Em relação a... Desculpa, por favor. Não, ia só comentar que o André colocou aqui nos comentários que gravar vídeo é muito mais do que fotografar, exatamente. Tem Verdade. várias questões envolvidas ali, por isso que é um pouco mais complexo. Verdade. Você acha que eu estava numa conversa outro dia, eu não vou citar nomes aqui, mas a pessoa falando, as pessoas não querem mais acessar, o comportamento mudou, as pessoas, os fotógrafos, e tem a ver com o que eu faço, com o que você faz. Os fotógrafos, eles quando vão consumir notícia, eles vão para a rede social só e olhe lá, né? Eles não estão interessados em entrar em site para ler notícia, então vai ser muito mais vídeo, áudio e, de preferência, na plataforma mais próxima, no Instagram, no YouTube. Você concorda com isso? Você acha que a vida dos sites ficou difícil? Assim, e aí eu até pode estender isso para... Eu vejo muitos fotógrafos sem site, por exemplo, que é uma coisa que eu acho preocupante, mas você acha que está por aí ou não? Você acha que é mais ou menos? Acho que está mais ou menos. Ainda tem muita gente que acha. Não, eu sou uma pessoa, acho que eu brinco, falo que eu sou uma pessoa um pouco híbrida, né? Porque eu estou misturada em vários campos. Eu estou muito com a galera da fotografia, que a gente chama de comercial, e estou muito com a galera da fotografia, mais do jornal, do autoral, né? E aí são públicos muito diversos, assim. Eu vejo os jovens consumindo mais o celular, mais o Instagram, mais as redes sociais, né? Mas eu vejo uma galera mais da minha idade também consumindo os sites de notícia. E eu vejo também uma adaptação, né? Tem muitos sites de notícia hoje em dia que usam essas plataformas para divulgar. O G1, você que tem uma plataforma de conteúdo, você também faz muita coisa para o TikTok, para o Instagram, né? Como Reels, como Shorts. Então a gente acaba consumindo de qualquer maneira, né? Então acho que tá meio a meio aí. É bacana saber, porque às vezes você ouve uma coisa e fala, putz, será mesmo que é isso, né? Uma regra meio que, como se fosse uma regra absoluta, sei lá, fico meio... eu estou muito envolvido com essa parte de inovação, mas ao mesmo tempo eu olho para o passado e vejo que as coisas estão aí, não foram atropeladas, né? Por exemplo, a foto impressa, é, as câmeras continuam aí, o pessoal fala, smartphone vai matar, não sei o que, mas continua. Mas especificamente da impressão, como é que você vê hoje, passado tudo o que aconteceu, a foto no papel também tem seu valor ou você acha que isso mudou um pouco, tá menos, as pessoas estão dando menos valor? Como é que você vê? Para mim, a foto no papel tem super valor. Agora, antes da pandemia, já era um processo desafiador para convencer as pessoas de fazerem. Geralmente, quem faz álbum comigo são. Inclusive, eu estava até atualizando meu site ontem, colocando as capinhas dos álbuns que eu já fiz. Quem faz geralmente álbum comigo ou é família, mãe, que pediu para eu fotografar a festa infantil e que é o álbum de recordação. Mas, em geral, se não é casamento, se não é festa infantil, você não vê muita produção de álbum, né? Eu fiz um ano passado para uma amiga que viajou, foi para Nova York, tinha dado aula de fotografia para o celular para ela, e aí ela ficou feliz com as fotos que ela fez e a gente montou um álbum. Mas isso é raro. Na pandemia, eu vi muita gente vendendo bastante e foi muito consumido. Algumas empresas surgiram por isso, né? Porque as pessoas estavam isoladas, estavam nostálgicas e perceberam que
a fotografia ajudava nesse processo. Mas ao passo que a gente foi voltando para a vida normal, né, onde hoje em dia está tudo corrido de novo e as pessoas estão na ativa de novo como era antes, aí as pessoas acabam dando valor para outras coisas, né, dando prioridade para outras coisas e não pensam no álbum. E não pensam também em várias coisas, não pensam em backup, não pensam que aquilo vai acabar. Tem muitos clientes que me pedem ainda pendrive, eu falo, gente, por que eu vou te dar? Eu não entrego mais pendrive. Ela fala, mas por favor. Eu falei, cara, daqui a pouco não vai ter nem mais equipamento para ler isso. Por que você quer isso, entendeu? Guarda na nuvem, faz backup na nuvem, imprime. É melhor imprimir, porque depois a nuvem também é uma tecnologia que já vai sumir. A gente não sabe daqui a 30 anos como é que o seu filho vai consumir esse conteúdo, entendeu? Então, eu sei que impresso ele vai consumir. Agora, nas outras plataformas, eu não sei como é que ele vai fazer para acessar, né? Então, é um desafio a parte da impressão hoje em dia. Muito bom. Eu fiz um conteúdo sobre... Eu até conversei acho, com você sobre isso também, nos bastidores, né? A partir dos eventos, mas eu vou estender isso dos eventos para seja evento pequeno, médio, grande, e os influenciadores, vamos dizer assim, da fotografia, né? Do papel dele, seja um evento ou influenciador, da responsabilidade que ele tem de saber que ele tem uma responsabilidade. De alguma forma, ele é um exemplo e às vezes a gente vê umas coisas de fachada que, na prática, não representa a realidade. Você tem pensado nisso? Você vê isso? Como é que você vê essa parte? Os eventos, assim, se tornaram uma outra coisa. A minha percepção, pelo menos, aí estou colocando a minha opinião, né? Que os eventos se perderam um pouco na questão dos pequenos aos grandes. Os grandes, não, nem grandes, né? Os médios, vamos dizer assim, não tem mais evento grande, mas perdeu-se o propósito e a questão dos influenciadores que parece uma coisa, mas você vai ver a outra. Como é que você vê isso, as duas coisas? Eu acho que isso sempre existiu, né? Que agora fica mais evidente, né? Fica mais fácil da gente perceber que não é real. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso desde sempre, assim. A gente sempre conversou muito sobre isso na escola e até quando eu trabalhava na escola de imagem, porque a escola de imagem tinha umas questões de marketing e às vezes tinha umas questões às vezes de ideal também, que eu falava, meu Deus. E eu cheguei a falar isso com várias turmas na época, porque a gente sempre acreditou que a fotografia é transformadora. Eu acredito mesmo que é, só que não é da noite para o dia. Não é de um estalo, né? E as pessoas precisam entender isso. Então eu falava, gente, aqui a gente trata vocês com muito carinho e a gente vai ir num processo mais devagar para vocês pegarem um esquema, mas depois lá fora vocês estão por conta própria, né? Então vocês vão levar uns tapas da vida, vão levar umas porradas, né? E você tem que entender que faz parte do processo, né? Então isso era uma das coisas. Eu não curto esse marketing, que é o que a galera fala de... Isso eu já tive várias discussões com alguns amigos, inclusive, de você mostrar aquilo que você não é, né? Então, uma vez eu estava conversando com um amigo, eu não faço curso online ainda, eu até gravei um agora, mas estou me preparando psicologicamente para fazer, porque eu acho que a rotina do lançamento é muito cansativa, né? É muito cruel, assim. As pessoas têm fazendo não sei quantas lives, não sei o que, para fazer o funil e tal. Então, eu vi a galera falando, não, a gente vai gravar e você vai sair de uma Land Rover. Eu falei, tá, mas eu não tenho uma Land Rover. Por que eu vou sair de uma Land Rover? Não, para você dizer que você é bem sucedido. Eu falei, pô, mas isso é sacanagem, porque eu não tenho Land Rover, entendeu? Eu fui encontrar com a pessoa na rua, né, falando aleatoriamente, eu não vou querer ter Land Rover. Eu não tenho, eu não curto essas coisas, sabe? Eu não curto falar... mas eu acho errado, né? Mas que a gente faz, fazer o quê, né? E acaba ganhando muito seguidor por isso, porque as pessoas se iludem, né? Vão pelo status, né? Como a gente ouve muito falar do Instagram, que o Instagram é uma ferramenta que só mostra beleza, que você não mostra as coisas como estão na vida real, como está acontecendo, né? Seus perrengues. A gente sempre faz um filtro, né? A gente nunca mostra tudo que a gente é, né? Realmente, né? São poucas as pessoas que conhecem a gente exatamente como a gente é. Geralmente são a família só, né? Mas eu não curto muito esses exageros, assim. Mas sei que existe no mercado. E aí
eu já caí numas suadas, assim, de uns cursos. Quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu acho errado, mas tem. Tem no nosso mercado, como eu acredito que deva ter, e todos os que a gente conhece por aí, né? E em relação ao Congresso, eu acho um pouco mais sério, né? De você falar que vai o fulano, e aí chega lá na hora, o fulano não vai. Pô, isso queima muito o teu filme, né? E queima a sua marca, né? As pessoas não vão confiar mais em você, aí depois começa a falar, e, cara, quando uma pessoa fala, você desconfia. Quando várias pessoas começam a falar a mesma coisa, você fala, pô, tem uma coisa de errado aí, entendeu? Então, eu não acho bacana, mas infelizmente tem. Inclusive, tem umas coisas assim, eles sabem que os congressos grandes não existem atualmente, né? Não sei se eles vão voltar, mas atualmente não tem. Aqueles gigantescos, né, que aconteciam em São Paulo. E aí a gente vê muita propaganda da galera falando o maior do Brasil. Pô, mas não é o maior do Brasil, cara. Tem a capacidade só de 500 pessoas. Não é o maior do Brasil. Ou então, um que eu vi outro dia, o cara falando, eu sei onde é, eu vou no evento, tem capacidade para 200 pessoas. Não é o maior do Brasil, meu amor. Então não fala isso, entendeu? Fala que é o mais legal, que é o mais divertido, que é o mais inclusivo, que gera mais conexão. Pode não ser, mas pelo menos não fica tão feio para você na foto, né? Porque, enfim. Inclusive, isso era uma crítica, eu vou falar agora abertamente, que era uma coisa que me incomodava muito. Agora eu posso falar, né? A escola não existe mais e não sou mais funcionária. Lá na Escola de Imagem tinha uma propaganda, que era a maior da América Latina. Aquilo me incomodava muito, eu não sei se era, tá? Talvez fosse, por causa da quantidade de alunos, o tempo de escola que existia. Mas era um saco aquilo, porque quando um aluno tinha um problema, a primeira coisa que ele falava, mas não é a maior escola da América Latina. É duro Isso isso. não capaz de ser a maior, entendeu? Meu marido é chileno, né? Ele sempre brinca falando que, e os parentes dele também, sempre me zoam com isso, quando eles vêm aqui no Brasil. O brasileiro tem a mania de falar que tudo é o maior, que tudo é o maior, que aqui tudo é maior. E eu falo, aí toda vez que aparece alguma coisa na TV, eles falam o maior do mundo, o maior do Brasil. Aí o Rodrigo fala aí, ó. Aí eu falo, tá, já entendi. Eu me incomodo essa parada, entendeu? Porque talvez seja, mas, cara, isso faz diferença. Eu acho que faz diferença quando tem qualidade. E quando as pessoas falam realmente, né? Quando gera uma comunidade, quando a galera curte, quando é o pessoal falando de você, né? Aí tudo bem. Enfim. Muito bom. Eu fiquei lembrando aqui, Não, você falando, vai ter o Goitacazes lá, como é que chama o congresso dele? é o Lampião, O Conferência Lampião. Lampião. E aí fala, ele tem uma proposta interessante, diferente, acho que foi um dos últimos anos, assim, mais diferente, e ele falando que vai retomar, tá vendo os valores, eu achei muito interessante, ele colocou lá, escreveu, estou repensando os valores do evento, nos valores no sentido de missão mesmo, né, uma coisa... E aí eu fiquei pensando também da coisa do maior, do inverter, o menor, talvez o menor seja melhor, né, talvez... e aí é uma coisa movida, a gente estava falando antes de inscritos, de tamanho dessa dificuldade, que é muito difícil fazer marketing hoje, e mesmo que você gaste uma fortuna, às vezes você não tem resultado. Então você tem que ser movido pela causa mesmo, né? Pelo que te move, né? No fim, que é o que você comentou, eu também acredito nisso. E eu acho que os eventos talvez tenham que se reconectar com isso. É que tem pressões de marcas, sei lá, criou-se uma distorção assim que é complicada. E acho que para os influenciadores também, né? Sim. O do Fernando, eu fui. O Conferência Lampião, eu fui em alguns anos lá. Era muito legal, assim, porque ele fazia dentro de uma fábrica abandonada. Então já tinha essa proposta de ser um lugar super diferente. Ele pensava em várias coisas que os congressos geralmente não pensam, de tipo, tinha um lugar para criança, tinha um espaço kids, tinha uma galera que ficava cuidando do seu filho, se você quisesse e levar o seu filho, não tivesse com quem deixar, você podia levar a criança, deixava lá, tinha um espaço para ela aprender fotografia, para ela desenhar, para ela se entreter ali naquele tempo. Ele colocava muitas coisas que eram bem diferentes, assim. Então, virava um evento mesmo. Até estava ouvindo estou fazendo Pilates agora, e a professora, a aluna estava falando que o marido dela trabalha no Rock in Rio, que eles estavam naquela loucura do Detal. E aí a gente estava conversando sobre isso, sobre a experiência, né? Que a professora falou, não vou nem pelas
pelos artistas, eu vou pela experiência. E é isso, né? A gente vai pela experiência. A galera, eu fui poucos vezes ao Edge em Brasil, mas o que eu ouvia dos fotógrafos mais experientes é que a galera ia mais pelo networking, para encontrar as pessoas. Não estava muito preocupada com as palestras, né? Até tem uma crítica que eu achava que eram sempre as mesmas pessoas, né, que iam palestrar, então talvez por isso eles não fossem pelas palestras. Mas tinha essa relação de comunidade, né? E lá no Lampião tinha essa questão dessa experiência mesmo. Ele fazia casamentos, né, presenciais, então se vivenciava um casamento ali na hora. Tinha uma área de tatuagem, tinha uma área de... Então, a pessoa ia lá para fotografar, fazer ensaios, tinha várias coisas que eram bem diferentes assim, do que a gente está acostumado a ver de congresso, que é mais certinho, sentadinho ali, assistindo às palestras, né? Então, eu acho que os menores hoje em dia são mais fortes, né? Você vê o da Fernanda, do Fotografia em Foco, ela tem uma comunidade incrível, ela busca palestrantes que não estão aí, não são os... tem alguns, né, que são mais conhecidos, mas ela busca uma galera que realmente ela está querendo trazer conhecimento, troca para a pessoa. Eu acho muito ruim quando o palestrante vai só para fazer propaganda do curso dele, do negócio dele. Eu acho isso feio pra caramba. E acho que isso era uma obrigação do Congresso conversar com os seus palestrantes antes. Isso é uma coisa que o Fernando fazia também. Nunca palestrei, tá? Estou só comentando que eu lembro do que ele fazia. Os palestrantes chegavam um dia antes, então eles tinham um encontro antes entre eles tinham um happy hour deles, tinha uma conexão ali para acertar as arestas e pontuar as coisas. Não estou dizendo que ele é perfeito, ninguém é, né? Todo congresso tem as suas melhorias e todo mundo tem que se adaptar. Somos pessoas, né? E somos todos imperfeitos, mas tinha essa preocupação, né? De você trazer conteúdo para uma pessoa que está indo ali em busca de conteúdo. Então, eu acho muito chato quando vem uma pessoa, você vai para um congresso e todas as palestras são para fazer marketing para comprar o curso do cara. Eu não estou afim de comprar o curso do cara. Eu comprei o congresso para receber ideias, conteúdos, né? E tinha também uma época que era só motivacional, então você ia para a palestra, chorava, beleza. E aí, o que eu vi de fotografia, né? Então, é um desafio para quem organiza, eu acho, um evento desse, conseguir balancear, sabe? Tô criticando aqui, eu nunca fiz, né, um evento desse, mas já trabalhei com muitos eventos de produção até na escola de imagem, e é um desafio realmente você pensar em quais os palestrantes, quais os conteúdos, quais as matérias, o que você quer trazer de experiência ali para poder trazer conhecimento para todo mundo e ser de uma forma bacana. Né? Eu acho que está precisando disso. Exatamente. Eu gostava muito de fotografar, e eu não estou falando isso por ser você, Léo, eu sempre falei isso para todo mundo. Eu gostava muito de fotografar por conta disso, assim, por ser um lugar onde você tinha palestras de fotografia, mas você tinha de outros conteúdos também, que eram agregadores da fotografia, né? Como o marketing, como a área de negócios, né? Como ideias, como coisas um pouco fora assim, da técnica fotográfica, de ser um fotógrafo ali falando, que ajudava a trazer ideias para o negócio. Mudou muito, né? Eu acho que está precisando ter, eu não sei. Eu sinto que tem tanto as pessoas, os líderes, né, que aparecem para influenciar de alguma forma, as próprias marcas também e os eventos precisam repensar e tudo mudou e parece que algumas coisas, sei lá, é a minha sensação, mas eu concordo com você que os eventos menores ficaram legais, tem vários, né? Eu participei, que vi, também fui visitar, tive a oportunidade de ir num da GPix, que foi legal aqui em São Paulo, que você estava também, foi bacana, né? Do GPix ano passado, foi excelente. O Dalboom, ano passado, que eu fui feito também bem bacana. E do On Stage que eu estive, que até a Roberta do Alfabetinho teve também, pô, foi super legal. Então e aí tem sei lá, acho que precisa mais, no geral você sempre vai repensar, vai ver, né, os caminhos. Mas voltando para podcast, como é que você está pensando assim de sonho, né? O sonho claro que é bom poder crescer, mas você quer poder trazer nomes, sei lá, coisas mais... Tem pensado em nomes de sonho, assim, coisas... Ou o que você tem pensado nisso? Tem os nomes de sonho.
Mas que eu acho que vai demorar um pouquinho para acontecer. Mas, tipo, o Bob, por exemplo, que eu acho o trabalho dele incrível. O Jorge Bispo, que eu chamei a cara de pau logo no início, assim, ganhei um não com força. Mas quem sabe agora ele olhando no canal fala, agora dá para ir. Ele não falou não, 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 sabe? Aquele não seco. Ele falou, olha, agora, nesse momento, ele foi até que fofo comigo. Tem gente que nem responde, tá? Sinceramente. Tipo, tem gente que ignora solenemente, e tudo bem. Também não, as pessoas não são obrigadas a falar, né? Tem a Rosângela Renault, que é uma artista que trabalha com fotografia. Ela não é fotógrafa, ela é uma artista que usa a fotografia no trabalho dela, tem trabalhos incríveis, é uma mulher assim, muito criativa, excepcional, mas já fiquei sabendo por fonte fiel que ela só dá entrevista com cachê, então não tenho verba para isso ainda, quem sabe no futuro. Queria ter mais patrocínio, porque eu acho que os patrocínios me dariam mais possibilidade de fazer mais entrevistas, de poder fazer, por exemplo, as entrevistas em São Paulo, um outro estúdio, de repente, que me daria mais flexibilidade com as coisas, né? Esses são os desejos, assim, para frente. Mas acho que você vai conseguir. Acho que aos poucos você vai conquistando isso e na fotografia você tem planos também? Ou como é que tá isso? O foco total agora é podcast, mas tem pensado nessa parte também de coisas para conquistar do outro lado, das outras coisas? Sim, né? Então, na fotografia, a gente até conversou, né, sobre isso quando você esteve aqui para o workshop. Eu queria muito ter um espaço para estúdio, mas não aquele estúdio de fundo. Também ter aquela parte, né, do fundo neutro e tal, mas do fundo infinito. Mas eu queria ter um estúdio que eu pudesse fazer as minhas fotos de personal branding, que hoje eu faço na WeWork. E a WeWork está mudando muito. Até essa semana eles voltaram a ficar mais fofinhos comigo, mas tem muitas ondas, assim. Então eu queria ter um espaço próprio para eu ter mais flexibilidade para as coisas, inclusive para as aulas da escola, porque pelas regras que mudaram, fica um pouco inviável fazer algumas coisas lá. Então tem esse desejo, sim. Mas tem também acho que o medo, né? Eu sou muito medrosa às vezes, por algumas coisas. Eu vou, mas eu vou com medo, sabe? E aí, quando Mas vai, né? eu vou, vou morrer de medo, mas eu vou. Mas tenho medo, assim, do desafio de fazer um negócio girar, rodar, né? Eu lembro que quando veio a pandemia, eu dei sorte pra caramba, porque o meu contrato com a WeWork estava para vencer, senão eu ia ter que pagar uma multa gigantesca. Então, eu sempre penso nessas coisas, né? As pessoas falam que vai voltar, que em algum momento vai aparecer uma outra coisa, e que a fotografia está cada vez mais desafiadora, e a gente vai envelhecendo. Então, tem várias questões aí nesse meio do caminho, assim. Mas, por enquanto, o sonho é esse. Já Muito consegui bom. me posicionar mais para retrato, né, que era o que eu queria lá atrás. Então, está caminhando. Muito bem. Parabéns, viu, Ana? Parabéns pelo 1 ano de podcast, por tudo que você tem feito. E obrigado por conversar aqui, trazer tudo da sua visão aí. Eu tenho certeza que vai ter longa vida aí o podcast e vai avançar bastante. Obrigada, Léo. Eu te agradeço. E espero que na próxima vez que você vier ao Rio, a gente consiga gravar também. De repente, a gente faz um bate-papo, eu, você e o Arruda, sobre NFT. Olha, é um prazer. Ia ser incrível. Eu vou falar com ele, se ele topa. Tá Obrigada, ótimo. obrigada demais. Imagina. Obrigado de verdade. Essa conversa aqui logo mais eu vou colocar no podcast do NFoto e compartilhar também no canal do YouTube. Obrigado, viu, Ana? Boa noite. Boa Obrigado a noite. todos aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.